Olá pessoal, hoje nós vamos falar da adolescência através do nosso livro básico da disciplina, que é Desenvolvimento Humano, do nosso autor Papalha. E a adolescência é a parte 5 do livro, tá? Composto pelo capítulo 11 e pelo capítulo 12. Capítulo 11 é a parte física e cognitiva na adolescência e o capítulo 12 é a parte psicossocial. Vocês já têm um roteiro, né? Já fizeram a leitura dos principais tópicos do que ocorre nessa fase e eu vou ressaltar aqui para vocês os principais fatores, tá? A adolescência é uma fase de transição muito importante na vida do indivíduo, porque é a fase vista de onde ele passa um ser infantil, ele passa da fase até o fim da fase da criança infantil e passa para o início, está em transição para o início da vida adulta. Dessa forma, é uma fase que o adolescente não se aceita mais criança, só que também ele quer muitas vezes ter comportamento de adultos, só que ele ainda não é um adulto, né? Ainda depende dos pais, depende dos criadores, dos cuidadores, ainda não é totalmente independente, né? Vamos acompanhando pelo livro aqui, que vocês têm, pelo capítulo 11, a questão da adolescência, né, é uma época de oportunidade, mas também é visto como uma época de riscos, né, nós já vamos ver o porquê. Em questões do desenvolvimento físico nessa fase, ocorre a puberdade, né, começam alterações hormonais, também, que é de muita importância, é um marco muito importante nessa fase, porque existem as características já sexuais, tanto primárias, tanto secundárias, que é a capacidade de reprodução já que o adolescente tem através dos sinais da puberdade. Também nós vamos ver que nessa fase também existem alguns distúrbios que são muito importantes e muito preocupantes, né? Existe, por exemplo, a questões de obesidade, a questões de anorexia, a questões de bulimia, a questão de transtornos de imagem corporal. Muitas vezes o adolescente não aceita ter o corpo que ele tem, né? Daí acaba desenvolvendo algum transtorno. A questão de saúde física, a atividade física é de extrema importância nessa fase, quanto nas demais fases, né? A questão da necessidade também do sono, podem ocorrer distúrbios, alguns adolescentes preferem trocar o dia pela noite, isso não faz bem para a saúde. E os principais transtornos de nutrição que nós comentamos. Talvez devido à mídia, devido às questões digitais, às questões que hoje a gente vive da internet, do corpo perfeito, né? Entre aspas, que a gente pode dizer, isso pode sim acabar gerando algum distúrbio, algum transtorno para o adolescente, tá? Seguindo aqui, um fato muito importante é que os adolescentes muitas vezes podem se envolver em grupos de risco. Nessa fase existe uma identificação. O adolescente precisa de certa forma ser aceito muitas vezes e é para pertencer a algum grupo. Ele já não quer mais tanto muitas vezes ficar em casa, tanto questões dos pais, familiares, ele já quer ter essa auto-independência, supostamente, que tem um grupo de amigos já na sociedade, que não é o grupo dele que está em casa, que é o familiar. Isso é muito perigoso, mas muito importante, porque nessa fase pode ocorrer o uso e abuso de drogas, né? Questões de drogas, as questões de álcool. Por exemplo, eu tenho que ser aceito por algum grupo, e esse grupo acaba fazendo uso de droga e álcool, e esse adolescente pode também acabar fazendo esse uso, né, dessas substâncias para ser aceito, né, inserido nesse grupo que ele quer. Né? Então, como álcool, maconha, tabaco, né? E que isso acaba prejudicando tanto nessa fase quanto nas demais fases. Também existe um número alto, né? Uma média anual de 9%, segundo as pesquisas, de depressão em adolescentes. Existem casos, como nós já vimos, de morte na adolescência, suicídio na adolescência. Existem também questões de morte por acidente de automóvel e armas de fogo, que são os adolescentes que estão em grupos de risco. Questões de suicídio também é muito importante, né, ficar alerta nessa fase. As questões de transtorno, as questões de observação do adolescente, do comportamento, das condutas, para que não ocorram, né, esses marcos negativos. Nessa fase também, na questão, ocorre mudanças no processamento de informação, né? Ocorrem mudanças no cérebro do adolescente e acaba mudando as questões de raciocínio moral, acaba, né, já é uma fase
que o cérebro do adolescente está se preparando para as escolhas vocacionais, o que o adolescente quer seguir dali para frente na sua vida, né? Dessa forma, já é uma fase que o adolescente tem que escolher o que ele vai querer para o futuro dele, né? Já entrando no ensino médio, hoje em dia, das escolas, é nessa fase que já se começam as escolhas vocacionais. Muitos adolescentes podem ainda não estar preparados para a escola vocacional e muitos adolescentes também são influenciados, tanto por pais, por sociedade, por vizinhos, por amigos, né? Essas influências muitas vezes pode acabar ocorrendo depois o abandono da faculdade, né? Existe também influência sobre o desempenho escolar, que é a questão que o estudante tem que estar motivado, ele tem que estar gostando do que ele está fazendo, senão isso acaba que futuramente ele acabe largando os estudos, né? Tem que ser sempre uma área que ele esteja de acordo, que ele goste, que motive, tanto que para isso se usam hoje muitos testes vocacionais, né, para ver a área de maior aptidão que o adolescente tem. E outra questão também que ocorre bastante nessa fase, que nós até já comentamos sobre os comportamentos de risco, são as questões dos comportamentos sexuais, como nessa fase já caracteriza as questões sexuais, podem ter adolescentes que têm condutas de riscos, né? E também nessa fase é caracterizada as questões de gravidez na adolescência, é caracterizado também as questões de condutas sexuais erradas, os adolescentes contraem ISTs nessa fase, né? Muitas vezes também com medo de não ser aceito pelo grupo, ou para comentar no grupo, principalmente os meninos, né? Acaba nessa fase... Essa fase acaba fazendo comportamentos inadequados. Nas questões psicossociais dessa fase, um marco muito importante é as questões da identidade, né? Ocorre a busca da identidade, mas também tem a confusão de identidade. A busca de identidade é eu buscar me conhecer, eu aceitar ser quem eu sou, né? Saber do que eu gosto, o que eu vou querer daqui para frente, tanto questões de gostos, costumes e questões sexuais. Mas também existe o confronto com a crise de identidade, né? A crise de identidade é uma confusão de identidade. É algo que eu não aceito. Eu me entendo, eu sei que eu sou desse jeito, só que eu não queria ser assim. Daí pode gerar algum transtorno, igual já falamos de depressão. Por que que eu sou assim? Por que que eu nasci assim? É culpa dos meus pais? É culpa minha? Né? É a confusão de identidade, que isso pode gerar sérios transtornos com a formação do adolescente, né? Uma concepção do self, né? A questão da identidade. E a não aceitação, resumidamente, é com que faz com que o adolescente não se aceite o que ele é, né? Não aceito que eu sou assim, por que eu sou assim, e pode gerar crises, né? Transtornos de depressão e muitas vezes até o suicídio. A questão da difusão da identidade é o estado de identidade, né, que é caracterizado por ausência de compromissos e falta de uma consideração séria de alternativas. É o adolescente que pode não estar contente com a vida, o adolescente que pode não estar contente com o seu dia a dia, com as suas escolhas, com a sua identidade, e aí também que pode gerar mais crises ainda de identidade. A questão da identidade, existe alguns fatores que influenciam, como os fatores étnicos, né? Questões sociais, questões da sexualidade, estão totalmente influenciadores. Uma questão também que nós comentamos bastante é a questão da orientação e identidade sexual, desculpa. É o foco em interesse sexual, romântico, afetuoso, né? Na questão seja heterossexual, homossexual ou bissexual. Isso também pode trazer, né, comportamentos sexuais inadequados, condutas sexuais de risco, que isso é muito preocupante na fase da adolescência, porque nem sempre os adolescentes estão totalmente conscientes quais são os riscos, né, e benefícios dos comportamentos sexuais, que podem gerar, né, dúvidas, transtornos para as próximas fases, principalmente nas questões de infecções sexuais, né? A gravidez, como nós já comentamos, existem muitos métodos de prevenção da gravidez na adolescência, que é extremamente essencial.
Existe também sobre questões de relacionamento com a família, os pares, sociedade, a questão da rebeldia. Rebeldia, sim, acontece, né? É uma época de rebeldia do adolescente, é o padrão de tumulto emocional, característico de uma minoria de adolescentes, mas pode ocorrer sim, que envolve conflito com a família, questões de alienação de sociedade adulta, comportamento impulsivo, rejeição dos valores adultos. Não é que todos vão passar por essa fase, mas existe sim essa crise, né, na adolescência também. Também é muito importante a questão dos relacionamentos com os pais, a questões com as escolas. É extremamente importante esse monitoramento para comportamentos inadequados, quando o adolescente muda o comportamento com os irmãos, muda o comportamento em casa, com os seus pares, né? Quando com as amizades, muda muito o ciclo de amizade, ou prefere só estar no ciclo de amizade. Todas essas questões de comportamentos e relacionamentos têm que ser monitorados. Tudo em dosagem adequada que os pais e os criadores julgam necessário para que não traga nenhum dano, né, nessa fase que é tão importante para as questões vocacionais, para as questões sexuais, e essa fase que é de extrema importância, que vai refletir muito no início da vida adulta jovem, vida adulta intermediária, vida adulta tardia, até no fim da velhice, né? Adolescente é o passo principal, o primeiro passo é o principal para já uma vida adulta, tá bom? Resumidamente, igual vocês já viram, igual vocês já leram, é isso que acontece na fase da adolescência. Depois iremos fazer nossa aula remota online para mais dúvidas, para mais esclarecimentos, tá bom? Um abraço a todos.